Programa Se Você Está Bem, nós estamos bem. Hoje é um tema polêmico. O que você acha dos pregadores de cachê e dos pregadores que recebem oferta? E quem vai falar aqui é um dos príncipes dos sermões geográficos, textuais, temáticos, expositivos. Perto dele eu sou um diácono, pastor Roberto. Graças e paz. Com a paz, pastor Alexandre, tudo bem, chefe? Lindão, e aí? Os pregadores que têm assessoria, cachê, e eu respeito, e os que recebem ofertas como nós, que pregam de graça, qual é o seu parecer? Ô pastor, então, abrindo duas linhas, né? A primeira seria a respeito daqueles que pregam gratuitamente o evangelho, que estão seguindo os princípios bíblicos, recebem ofertas voluntárias. Né? Quando recebe, né? Quando recebe uma oferta voluntária, como Paulo, Sim. Que os coríntios até criticou ele, chamando ele de rude na palavra, e Paulo respondendo que, contudo, na ciência ele não era. Mas no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz que ele procurou e propôs estar entre os coríntios, não com sabedoria de palavra, Sim, mas em demonstração do Espírito e poder. Porque Paulo ele dominava tanto a retórica como a oratória e a eloquência. Só que a preocupação de Paulo não era a retórica. Os gregos queriam o quê? Ouvir uma palavra com bastante sabedoria e filosofia. Mas Paulo abriu mão disso. sim. E ele pregava o evangelho, viajava, fazia a obra de Deus, independentemente do que viria para o bolso dele. O foco dele era Cristo, anunciar o evangelho e ganhar almas para o reino. O pregador autêntico, genuíno, ele tem que seguir esses princípios. Seria a característica ideal do pregador. Pregar o evangelho gratuitamente. É óbvio que para toda regra abre-se uma exceção. No caso da pessoa ter que se locomover geograficamente para fora do estado, Sim. Lugares longe, a igreja está convidando, tem que assumir uma responsabilidade também. Sim. Né? Da viagem, da condução, do lugar para ficar, de uma comida, etc. Só que não dá preço. Só vou se for 5 mil, 10 mil, 30 mil. Mas a nossa geração, depois que você adquire uma popularidade, aí existe uma assessoria, existe uma gravadora por trás, e a maioria, não todos, tipo, se você ligar para qualquer pregador que é conhecido e que tem 10 milhões de visualizações, você ligar lá é 40, é 50, tanto congregações como de fato eventos. Eu respeito, mas qual é o seu parecer? Já recebeu seu galardão, que ele está sendo pago pelo serviço. Sim. E o reino de Deus nós recebe tanto aqui, como disse Jesus. E os pastores presidentes que contratam eles porque querem ser conhecidos também, é óbvio. E também porque o pastor presidente que contrata ele também tem recursos adquiridos do evangelho. Sim. Então ele tem que dividir um pouquinho. Verdade. Então abre-se essas linhas. Mas o que acontece? Se você for chamado para pregar o evangelho e você tem certeza que quem te chamou foi Deus e que ele vai te sustentar, você não precisa pôr preço no evangelho. Então, é igual o jejum. Eu vou usar um exemplo aqui, fazer uma analogia. Sim. Jesus disse, quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto e não mostre para ninguém que você está em jejum. Sim. Porque o jejum é particular. Senão você vai perder o galardão, já vai receber o galardão dos homens. A oração é a mesma coisa. Se entra no seu quarto, fecha a porta, ora em particular com o teu pai, que em secreto vê, em secreto te recompensa. Falou tudo. Senão você já vai receber o seu galardão mostrando para os homens. E quem cobra para pregar já está recebendo o seu galardão. Nas igrejas, verdade. Exemplo, eu vou pregar numa igreja. Eu cobrei uma exposição, 5 mil reais para pregar o evangelho. Eu já estou recebendo o meu serviço. Aí eu vou cobrar o que do Senhor? Senhor, ganhei 100 alma. Mas eu dava preço na época quando eu cantava lá no Sambódromo, aí em Bi, tinha portaria, eu dava preço, a gente dava preço. Agora hoje eu acho deselegante eu ir pregar na sua igreja e você fala assim, eu só vou se você me dá 20, 30, 40, e eu acho, sei lá, eu acho desconfortável. Acho e se eu der preço para você, pastor Roberto, você tem que me cobrar salvação de almas, cura, libertação. O paralítico vai ter que andar também. Que no caso... Né, meu pastor? Que no caso você olha para a igreja... Mas eu respeito aos meus amigos que... que no caso você olha para... seguem somente eventos, Você olha para a igreja primitiva... Tá, meu lindo, tá?
Eu respeito a sua assessoria, você que só prega em eventos, que tem a sua empresária, que falou, você só sai daqui se for por 40, 30 mil, tá? Eu te respeito, tá? Vai, graça e paz. Então, pastor, se você olhar para a igreja primitiva, abrindo-se o primeiro capítulo de Atos, né, quando Jesus ele deixa lá a incumbência deles permanecer em Jerusalém, até que do alto fosse revestidos de poder, depois seria a testemunha dele tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e os confins da terra. Capítulo 2 se cumpre a promessa de Joel, Pedro discursa após a descida do Espírito Santo e eles indagam, né, aqueles que estavam presentes em Jerusalém quando vê falando em outras línguas da sua própria nação, e Pedro vai discurso e diz que eles não estavam embriagados de mosto ou de vinho, como eles estavam dizendo, mas eles estavam cheios do Espírito Santo para que se cumprisse a profecia de Joel. Moral da história. Resumo. Pedro discursa, quase 3.000 almas são acrescentadas ao Evangelho de Cristo. Pedro ganhou alguma coisa? Nada. Capítulo 3, Pedro vai entrar no templo, ele e João, para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Eles veem um homem coxo, sim, desde nascença, na porta do templo. O homem olha para eles querendo receber alguma coisa. Pedro e João diz, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro ajuda ele a se levantar, ele firma os seus passos, entra no templo saltando e louvando a Deus. Moral da história. Pedro ganhou alguma coisa? Atos 4 diz que depois das ameaças, devido àquele grande milagre extraordinário que eles tinham realizado, os homens ficaram de olho neles, achando que eles eram Deus, era alguma coisa fora do comum. Pedro, a virtude que vocês estão achando que tem em mim, ou santidade, fez esse homem levantar? Não, mas a fé no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Sim. Atos capítulo 5, até os sacerdotes estavam recebendo o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Atos capítulo 6, eles separam 7 homens cheios do Espírito Santo de boa reputação. Esses homens estavam ganhando alguma coisa? Não. Estavam cheios do Espírito Santo, ajudando na assistência social da obra de Deus e pregando o Evangelho gratuitamente. Atos 7, Estevão traz uma pregação expositiva desde Abraão até Cristo, explicando para eles que eles não eram hereges. Eles estavam só fazendo a vontade de Deus que estava na própria escritura do Antigo. Atos capítulo 8, Paulo ele se propõe perseguir, destruir a igreja do Senhor. Filipe ganha um eunuco que está vindo de Jerusalém, estava adorando ao Senhor em Jerusalém, lendo o rolo do livro do profeta Isaías, sem entender o que lia. O Espírito Santo manda Filipe se colocar ao lado do carro, ele entra dentro do carro e pergunta para o eunuco, entendes tu que lê? Ele, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Então Filipe, como evangelista, cheio do Espírito Santo, explicou as escrituras, eles viram água ali perto, o eunuco, o que me impede de ser batizado? Eles descem do carro, é batizado, o Espírito Santo arrebata Filipe de uma maneira sobrenatural, e o eunuco segue o seu caminho, regozijando e adorando o Senhor. No capítulo 9, Paulo vai até Damasco a fim de prender com cartas das autoridades judaicas, a fim de prender todos aqueles que invocavam o nome do Senhor e pregavam o evangelho, tanto mulheres como crianças. Ele foi disposto a levar eles para a prisão. Mas perto de Damasco, já estava em uma viagem de quase 200 quilômetros, perto de Damasco, um resplendor de luz do céu, que não era a luz do sol, era a luz do próprio Cristo, o cerca ele cai com o rosto em terra, e ele ouve uma voz ecoar em hebraico da eternidade, dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Naquele momento o Espírito de Deus começou a trabalhar de uma maneira sobrenatural na vida dele, aquele que tinha um coração duro, perseguidor, queria maltratar a igreja, queria destruir a igreja, ele agora ouve a voz do Senhor e obedece, porque o Espírito de Deus teve encontro com ele, e passou a ser um grande pregador do Evangelho, e um pregador que pregava o Evangelho gratuitamente, por amor àquele que tinha lhe chamado perto de Damasco. No capítulo 10, Deus dá uma visão extraordinária para Pedro e para Cornélio. E Cornélio, um gentil, que praticava muitas esmolas, ele teve uma visão
que um homem chamado Pedro ia até ele pregar a palavra. E Deus fala com Pedro, dá uma visão para Pedro. Cornélio viu um anjo resplandecente, dá uma visão para Pedro, e Cornélio manda mensageiros ir até Pedro pedir para ele descer a sua casa. E Deus fala com Pedro, Jesus fala com Pedro que era para ele obedecer e descer a casa de Cornélio. E ele começa a pregar a palavra a Cornélio, nós queremos ouvir o que você tem para nos falar. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, não só Cornélio, mas toda a sua família receberam o Espírito Santo. Barnabé, no capítulo 11, é empossado a pastor a igreja de Antioquia, e ali é estabelecido, consolidado uma grande obra missionária. Ali nasce uma igreja. No capítulo 12, Pedro vai para a prisão, e a igreja invoca o Senhor, ora ao Senhor, e de uma maneira miraculosa, Deus intervém e vai lá e resgata Pedro através de um anjo na prisão. Então, os apóstolos Pedro, João, Tiago, Silas, Paulo, no capítulo 3 o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, a primeira obra missionária, a primeira viagem missionária transcultural. O Espírito Santo separa os dois para a missão. No capítulo 14, o Espírito Santo visita várias cidades, onde estabelece várias igrejas através dos apóstolos. E você não vê em nenhum momento aqui eles ganhar, pastor, por isso. É pregação do Evangelho. Quem tem o Espírito Santo se entrega totalmente ao Senhor para pregar o Evangelho, não está preocupado com dinheiro, pastor. Verdade. O problema é que muitos se corromperam no decorrer da caminhada. Eu vou falar sem medo de errar e não tenho medo de afronta. Muitos se corromperam, muitos pregam o Evangelho, não é por amor a Cristo, por amor ao encontro que teve com Cristo, por amor aos livramentos de Cristo, por amor à salvação. Se tiver 20 mil eu vou, se não tiver eu não vou, é mais ou menos por assim. amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro. Se você olhar Atos capítulo 28, Verdade. quando Paulo prega a todos aqueles bárbaros da ilha de Malta, muitos ali são curados, muitos ali recebem a salvação, e quando eles vão voltar para o navio, eles recebem todo o suprimento que eles precisavam para viajar. E Paulo não estava sozinho, Paulo estava com muitos homens. Deus é que supre, é Deus é que prepara, é Deus é que dá o que eu e você precisa. Não precisa eu e você se preocupar com o homem. Se nós estiver verdadeiramente fazendo a obra de Deus, quem vai cuidar de nós é o Senhor Jesus. Nós precisamos fazer a obra de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, sem medo de errar, eu digo aqui, sem medo de errar, quem prega o Evangelho só para receber dinheiro, não tem coragem de pregar o Evangelho gratuitamente, ele corre um sério risco de perder a sua alma, de perder a sua salvação. Por quê? Ele está fazendo a obra interessado naquilo que ele vai ganhar. Meu Deus. Não no que está fazendo para o Senhor. Jesus, quando ganha a mulher samaritana, os discípulos chegam, Jesus estava com fome, estava com sede. E os discípulos oferecem comida para ele. Ele fala, uma comida eu tenho melhor do que essa. Ele, mas quem te trouxe comida? O senhor está sozinho? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, realizar a sua obra. Comida que representa também recursos econômicos. A vontade de Jesus era realizar a obra em primeiro lugar. Depois a comida vinha. Sim. Ele se alimentava de ganhar almas. Depois ele se alimentava do físico. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que se voltar em ganhar alma, pregar o Evangelho. E o físico, o material, Deus prepara. Mas muitos se perderam, infelizmente. Pegue o exemplo de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo rebate esses pregadores gregos que criticavam ele por causa dele ser rude na palavra. Porque Paulo não estava preocupado em mostrar sabedoria para eles. E eles criticavam Paulo por Paulo não cobrar para pregar o Evangelho. E Paulo, me humilhei perante vós por anunciar o Evangelho gratuitamente. E no versículo 14, Paulo cita que certos mensageiros do Evangelho, eles não são mensageiros de Cristo, são mensageiros de Satanás, e se transfiguram em anjos de luz. E Paulo fala, não se admirais, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Tem muitos que pregam o Evangelho só na intenção de dinheiro, eles não são mensageiros de Deus. Meu Deus. Eles são mensageiros do inferno. Porque se pregar o Evangelho só por causa do dinheiro, não são mensageiros de Deus, e eu falo sem medo de errar. Amém? @Alexandre Prado. Instagram, Roberto Souza, Facebook, Roberto Souza. 011 953 43 9692, 011 953 43
9692, seminarista matrimonial, Templo Apostólico. Deus abençoe.